O Senhor nosso Deus teria e tem e sempre terá uma palavra para os nossos corações. Mas a palavra que arde no meu coração nesta noite está justamente embasada no versículo em que ora ainda acabamos de ler. Eu sei que todos que aqui estão sabem que na gramática portuguesa, que na gramática do português, logo após a pergunta vem a resposta, não é verdade? Mas quando nós paramos para analisar o contexto de Isaías, capítulo de número 43, nós vamos ver que alguma coisa nesse contexto vai fugir à gramática. Porque quando nós lemos o versículo de número 13, nós vamos ver que ele vai se encerrar com uma pergunta: operando eu, quem impedirá? E o interessante é que Isaías, quando tomado por Deus, profetizando algumas coisas que nós ainda iremos dizer ao longo desta mensagem, nós vamos ver que Isaías, ele tomado por Deus, vai fazer esta pergunta. E o interessante é que logo após o versículo 13 não haverá uma resposta para essa pergunta. O interessante é que os versículos que antecedem o de número 13 vão ser alguns versículos que vão afirmar esta indagação que Deus usa o profeta Isaías a dizer para o povo. O que Isaías vai fazer é gritar em alto e bom som na praça pública, e ele vai verbalizar e vai gritar: operando Deus, quem pode impedir o agir de Deus? Aleluia! E o interessante é que logo depois que Isaías grita ou faz essa pergunta em praça pública, ninguém vai ter dúvida do que ele vai perguntar. Ninguém vai dizer: Isaías, por que você diz tal pergunta? Por que você nos indaga desta maneira? Não. Quando Isaías grita, operando Deus, quem impedirá? O povo não vai perguntar a Isaías o porquê daquela pergunta, mas o povo apenas vai balançar a cabeça e vai dizer: é verdade. O povo não vai se perguntar o porquê que Deus vai tomar a boca do profeta em fazer a eles esta pergunta, mas o povo vai bater no ombro do amigo e vai dizer: é verdade. Não tem jeito. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O povo não vai ficar confuso, pastor. O povo não vai ficar atônito. O povo vai dizer: sim, é verdade, minha esposa. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. É verdade, meu amigo. É verdade, meu irmão. Que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Você pode confirmar isso aqui nessa noite. Você pode dizer para esse irmão que está do seu lado. Você pode dizer para ele: é verdade. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir o agir de... Mas na verdade não é. Abraão vai deixar toda a sua história para trás. Abraão vai deixar a casa dos seus pais. Abraão vai deixar aquilo que supostamente no futuro seria dele. O que? Tudo aquilo que o seu pai havia granjeado. Ao seu pai falecer, ficaria por ele como herança. Aí Deus está dizendo: Abraão, eu não quero para você uma herança de maldição. Abraão, eu não tenho para você uma herança de idolatria. O que eu tenho para você é algo novo. Eu tenho para contigo uma herança do céu. Abraão, rejeita tudo isso, Abraão. Quando eu olho para a história de Abraão, me dá vontade de glorificar o nome do Senhor, porque ele não deixa se prender aos bens materiais, ele não deixa se aprender a todo o apogeu que ele vivia na casa de seus pais, ele não deixa se prender na vida boa em que ele vivia, mas o que ele vai fazer? Ele vai acatar a voz de Deus e vai seguir. A Bíblia diz que ele entrou para dentro do deserto. Parece ser fácil. Quando a gente olha para a história de Abraão, o nosso coração se alegra, porque nós temos Abraão como nosso pai na fé. Que história linda! Mas a gente se esquece do começo da história de Abraão. Ele deixou tudo e foi para onde, pregador? Entrou para o deserto. Escute, porque eu tenho algo de Deus aqui para você nesta noite. O interessante é que Abraão, ele vai fazer jus à palavra de Deus. E quando ele vai, a Bíblia diz que aonde Abraão colocava os pés, Deus lhe dava por herança.
aliança. Aonde Abraão colocava a mão, Deus dizia: é seu. Aonde Abraão colocava os pés, Deus dizia: é sua essa terra. Aonde Abraão chegava, Deus dizia: é seu. Tem gente que não entendeu, eu vou repetir para você não perder a oportunidade de adorar. Você que teve fé, me rejeitar, me renunciar. Obrigado, meu Deus. Se Deus tivesse dito, Isaías, usa a vida de Isaac como a referência de que quando eu quero operar, ninguém pode impedir. Sempre é fácil. Se Isaac estivesse aqui, eu desse esse microfone a ele e nós perguntássemos: Isaac, quem foi Deus para você? Ele diria: Deus foi para mim o Deus do cumprimento da promessa. Deus prometeu ao meu pai, mas cumpriu a promessa dele na minha vida. Deus me usou para cumprir a promessa na vida de meu pai. Seria fácil, mas quando nós olhamos para os 3 patriarcas, Abraão, o nosso pai na fé, o Deus de promessa. Isaac, o nosso segundo patriarca, o Deus que cumpre o que promete. Dentre os 3, Deus vai dizer: não usa Abraão, porque é muito fácil. Não usa Isaac, porque é notório que quando eu quero operar, ninguém pode impedir. Complica mais um pouco. Usa quem, Deus? Usa Jacó. Aqui eu começo a pregar aos senhores. Quando Isaías faz esta afirmação, ele vai usar a vida de um homem chamado Jacó. Quando você para analisar a vida de Jacó, para entender o que significa a palavra ou o nome Jacó, e permita-me te lembrar aqui nesta noite, que nome na Bíblia significa reputação. Quando você para analisar o que significa Jacó, não é eu, é a Bíblia que está dizendo. Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso, fujão. Vou melhorar para você entender o português claro. Mau caráter. Quem era Jacó? Era um certo tipo de pessoa que ninguém gostaria de se relacionar com ele. Quem era Jacó? Um pilantra, um enganador, um mal pagador, um 7-1. Aí Deus está dizendo: pega a vida dele como referência, que quando eu quero operar, ninguém pode impedir. Aleluia! Olha aí, ó. O interessante é que os versículos de número 1 e número 2, a Bíblia vai dizer assim: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, vírgula, no português espaço de tempo, e te formou, ó Israel. Aleluia! Glória a Deus! Tu és meu, eu te chamei, te remi e chamei-te pelo teu nome. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus está dizendo: eu te chamei quando tu ainda era Jacó. Talvez você não deu glória porque não entendeu. Eu vou colocar você dentro da mensagem. Aleluia, meu Deus! Deus te chamou quando tu ainda era Jacó. Vou melhorar para você adorar. Quando ninguém gostaria de se compartilhar com você. Quando você ainda era um mau caráter, a sociedade não queria se comunicar. Deus está dizendo: eu já havia chamado ele, já era chamado. Aleluia! Eu creio nesse negócio. O interessante é que quando nós olhamos para Jacó, Jacó representa hoje os traficantes, as prostitutas, os homicidas, aquela parte da sociedade em que a maioria da sociedade não quer se comunicar, não quer se relacionar. É desse jeito. E para nossa tristeza, a maioria desta sociedade se implica às igrejas. Você pensa se eu estou pregando a verdade ou mentira? É por aí, gente. Vamos arrancar a capa da hipocrisia e colocar no bolso debaixo da cadeira agora? Quantos aqui, quando passa na beira de uma prostituta, diz assim: Jesus te ama, tu és Jacó, mas Jesus te escolheu? Quantos? Estreitou, Jeová. Quantos passam na beira de um homicida, de um traficante que sabe que ele é a pior espécie possível de ser humano? Quantos têm coragem de chegar ou já chegar e passar de Jesus te ama? Parece que o glória diminuiu. Meu Deus!
Porque quando nós olhamos para esta parte da sociedade que representa Jacó, nós estamos falando de uma parte da sociedade em que não cabe a nós. Em que alguns dizem, talvez tenha alguma mãe que os filhos vivem essa vida. Aí a vizinha diz assim: não vai chegar aos 15, como disseram para mim. Quando eu completei os 15, disse assim: não vai chegar aos 18. Vai morrer antes. Alguém olha para as prostitutas e diz: isso não é de Deus. Alguém olha para os homicidas, para essa classe da sociedade e diz: não é de Deus. Isso é do diabo. Não é verdade? Aí Deus está dizendo: Isaías, pois não, Deus, grita para Israel saber que o diabo não fez ninguém. O diabo não fez a prostituta, o diabo não fez o homicida, o diabo não fez os viciados. Grita que é Jacó, mas quem criou foi eu. Quem deu fôlego de vida foi eu. Quem colocou a vida foi eu. Eu vou melhorar. É Jacó, mas quem deu a vida foi Deus. É Jacó, mas quem deu fôlego de vida foi Deus. É Jacó, mas é de Deus. Levante a mão porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez os seus filhos estão vivendo essa vida e a sociedade diz: é do inimigo. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é meu. O inimigo não deu vida, o inimigo não fez. É propriedade peculiar minha. Está mentindo, está enganando, está prostituindo, está enganando, mas é meu. Aleluia. Que isso, pregador? As prostitutas é de Deus? É. As atitudes delas que não é de Deus. Eita, glória de Deus. Estou entendendo, Jeová. Manda o teu nome, Senhor. Os viciados são de Deus. Os nóias. É Deus. As atitudes deles que não são de Deus. Algo interessante que quando a gente chega no nível em que nós estamos, não digo todos, mas alguns subjugam melhores do que os outros. Aí sabe o que acontece? Não me refiro aqui, porque eu acredito que aqui não acontece isso. Aí Deus usa um camaradinha como eu assim, para trazer a sua memória que hoje você pode ser Israel, mas um dia você foi Jacó. Deus, aleluia. Calabra, Hoje você pode estar aqui, mas um dia você teve lar. Hoje você tem um lar, mas um dia você não teve. Hoje você tem amigos, mas um dia você não teve. Hoje a sociedade quer ter você na beira deles, mas um dia ninguém olhou para você. Aí Deus está dizendo: era Jacó, mas eu já havia chamado. Era Jacó, mas já era meu. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Aleluia. E o interessante, pastor, que a Bíblia diz que Deus amou mais Jacó do que Esaú. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Eu sei que a igreja é bem ensinada aqui, todos sabem dessa história. Que Jacó, ainda no seu nascimento, nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Que Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão, roubou a bênção do seu irmão. Eu sei que todos que aqui estão sabem. E mesmo assim a Bíblia diz que Deus amou mais Jacó do que Esaú. Olha o mistério aí, Jesus, ó. Que é isso, pregador? Você está fazendo apologia a coisa errada. Jacó comprou a bênção do seu irmão, roubou o direito de primogenitura, nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Você está fazendo apologia às coisas erradas? Não. Eu estou tentando te explicar que Deus conseguiu enxergar em Jacó a vontade de ser abençoado, a vontade de ser o primogênito, a vontade de crescer na vida. Meu Deus! Aleluia, Jesus. Maravilha de Deus. Deus, Ele não é como nós. Deus não é como os homens. Na ótica humana, na visão humana, nós fomos, somos e seremos. Aprenda isso. Deus não enxerga o nosso passado. Aleluia. Obrigado por isso, Jesus. Para Deus não importa o nosso presente. Que é isso, pregador? Não. Deus não vê o nosso passado, Deus não vê o nosso presente. Deus nos enxerga como seremos. Obrigado, meu Deus. Aleluia! Se você não der uma glória com isso, eu não sei com o que mais você vai dar agora. Aleluia!
Maravilha, meu Deus. Todos olhavam para o passado de Jacó, viam um mentiroso, um enganador, um suplantador. Quem olhava para Jacó no presente viu um mau caráter, mas Deus já olhava quem ele seria, o terceiro patriarca, o homem que seria usado para dar continuação na obra redentora de Cristo. Escuta, para nós existe tempo. O que é tempo? Um fator divisível, que nós o dividimos em séculos, anos, meses, semanas, dias, hora, minutos, milésimos de segundos, segundos e milésimos de segundo. Isso é tempo, fator divisível. Deus não enxerga assim. Para Deus não existe passado, nem presente nem futuro. Para Deus existe a noite e o dia. Que é isso, pregador? Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria Deus no início da criação não disse haja séculos, haja anos, não. Deus disse haja luz, e houve luz. Depois a natureza, na beleza de Deus, deu continuação na perfeição. Talvez você não entendeu onde eu estou querendo chegar. Talvez a sociedade julga o seu passado. Talvez a sociedade enxerga o seu presente e te julga. Mas Deus nessa noite trouxe aqui na minha companhia para eu te dizer: Deus não enxerga o que você foi. Deus não vê como você é. Deus enxerga quem você será. Deus enxerga quem você vai ser. Glória a Deus. Maravilha, meu Pai. Glória a Deus, poderoso. Eu sinto Deus aqui. Essa palavra tem endereço. Talvez tu entrou aqui vivendo uma vida aparentemente como a de Jacó, como pregador. Talvez entrou aqui ainda conta uma mentirinha assim, ó. Talvez entrou aqui nessa noite e ainda comete um pecado. Porque todos nós somos pecadores, mas com uma diferença: arrependidos. Vai ter gente que peca voluntariamente. Talvez você entrou, aperta o cinto que o pau vai começar a quebrar aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite e está conhecendo antes do casamento, está se deitando antes da hora. Aí Deus está dizendo: eu estou te vendo. Talvez você entrou aqui e tem um costume ou um mau costume de comprar, dever e não pagar. Aí Deus está dizendo: ainda é Jacó, hein? Pode estar cantando, mas ainda é Jacó. Pode estar fazendo parte do período de louvor, pode estar pregando, pode ser obreiro, pode ser simpatizante da nossa fé. Mas se ainda está fazendo tais coisas, tais práticas, ainda é Jacó. Aí Deus está dizendo: eu não vou abrir mão de você, não. Fica tranquilo, ainda que você esteja fornicando, mas eu não vou abrir mão de você. Aleluia! Ainda que você esteja adulterando, mas eu não abro mão de você. Ainda que você esteja pecando voluntariamente, mas Deus está dizendo: tu és Jacó, mas eu não abro mão de você. Ei, pregador, aqui na igreja é diferente do mundo. No mundo, quanto pior for, mais discriminado é. Na igreja não, quanto pior for, melhor para Deus. É Jacó, manda para cá. É Jacó, manda para cá. É Jacó, manda para cá, vem. Deus está dizendo: eu não vou dispensar Jacó. Poderosa, Jesus. Um pregador que teve mais ousadia do que ele disse que igreja não é lugar de coisas boas. Não. Lugar de igreja não é lugar de pessoas boas. Igreja é lugar de transformação. Na igreja tem ex-prostituta, ex-matador, ex-traficante. É, Deus, é desse jeito, Jesus. É verdade, Deus. Um pregador ainda que tem mais ousadia do que eu escrever um livro, diz que Deus é o maior catador de lixo que já houve na história. Meu Deus. Aquilo que a sociedade descartou, Deus está dizendo: serve para mim. Se você não der glória, eu vou descer para te dar o seu glória. Quem olhava para mim não me dava nem um
pardal. Aí Jesus disse assim: mas eu compro a alma dele. Não serve para você, mas serve para mim. Talvez você entrou aqui e está debaixo de uma humilhação ferrenha. Talvez para o homem você não tenha valor. Talvez para o seu marido, para a sua esposa, talvez para a sociedade você esteja sendo discriminado. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu vou te recrutar, eu te escolhi, tu és meu e não abro mão de você. Aleluia! É forte isso aqui. Oh, Deus maravilhoso. Quem queria Jacó? Ninguém. Deus está dizendo: eu quero. Alguém olhou para Jacó e disse: com isso não tem jeito. Desde o início nasceu agarrado no calcanhar do irmão, passou mais um tempo, roubou a benção dele, comprou o direito de primogenitura. Não tem jeito. Aí Deus está dizendo assim: eu dou jeito. Aleluia. Eu vou repetir. Deus está dizendo: eu dou jeito. Aleluia. Olhe para cá para você entender isso aqui. Jacó nasce agarrado no calcanhar. O tempo se passa. Ele engana o seu pai, rouba a bênção do seu irmão, compra o direito de primogenitura, e assim vai. E a Bíblia diz que o primogênito no Antigo Testamento era portador da bênção de Deus. Daquele dia em diante, glória a Deus que eu sou primogênito. Eu também. Daquele dia em diante, aonde Jacó ia, Jacó era abençoado. Escuta isso aqui, deixa eu tirar a sua atenção. Jacó, diz a Bíblia, que ele foi um homem tão abençoado que, se eu fosse nos dias de hoje, Jacó era como se fosse um empresário bem sucedido. Ainda em tempo de crise, como o Brasil está, porque a igreja não está em crise, a igreja está em crise. É verdade, Deus. Jacó seria um empresário bem sucedido. Só que quando eu olho para a história de Jacó, meu coração se alegra. Por quê, pregador? Porque Deus não tem convênio com o pecado. Oh, papai. Deus não tem convênio com as coisas erradas. Deus não tem convênio com a vida torta. Vou repetir e vou dizer até você dar glória. Deus não tem convênio com a mentira. Deus não tem convênio com o adultério. Deus não tem convênio com a fornicação. Deus não é conivente com o pecado. Deus não é conivente com a vida errada. De tão bom que Deus é justo. Meu Deus. Um belo dia está Jacó, bem sucedido na sua fazenda, com gados, com camelo, terra de subida e vista. Conjecturando para você entender. Talvez uma bela manhã, uma bela noite, uma bela tarde, está Jacó deitado na varanda da sua casa, em uma rede, tranquilo, sossegado, com mulher, talvez quem sabe com filhos, a conta financeira lá em cima, bem sucedido, com roupas boas. Se fosse um dia de hoje, com um carro na garagem, tranquilo, bem sucedido. Aí de repente chega alguém, um dos seus súditos, chega correndo, chega depressa, pastor, chega cansado. Meu senhor. Talvez Jacó vira e diz assim: fala, moço, diga, rapaz, o que está acontecendo? Olha, eu estou vindo das Campinas. Pois não. E lá eu vi uma comitiva. Fala mais. E nessa comitiva, quem era o líder dela era Esaú. E ele disse que era seu irmão. O quê? Ele disse que era seu irmão e veio ao seu encontro. Escuta. Aonde Jacó vivia, ninguém sabia do que Jacó havia feito para chegar aonde chegou. Deus. Ninguém sabia que Jacó havia enganado. Ninguém sabia que Jacó tinha comprado a primogenitura que era do seu irmão. Ninguém sabia que ele tinha roubado a bênção que era do seu irmão. Todo mundo conhecia Jacó como um grande fazendeiro, bem sucedido. Aí de repente chega a notícia: Esaú vem aí. As pernas tremem, o joelho bate no outro. Como é que é, rapaz? Esaú vem aí. E ele disse que é teu irmão. Escute, porque o negócio vai começar a apertar um pouquinho aqui, mas você vai conseguir dar glória. Aleluia.
Assim como Jacó, tem muita gente vivendo no século 21. Você olha para ele, você olha para ela, que bênção que ela vive. Olha lá a vida dele, olha o casamento deles, olha a vida financeira, olha a vida material, olha como ele é bem sucedido, olha como ela é feliz, olha como eles são, olha como ele é abençoado e está vivendo. Mas só Deus sabe o que ele fez, o que ela fez para conquistar. Tem muita gente nos altares que para chegar lá derrubou outro, puxou o tapete. Tem muita gente que está feliz, mas causou infelicidade do irmão. Tem muita gente que está sendo abençoado financeiramente, mas enganou, mentiu, roubou. Aí Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: Esaú ainda está vivo. Ou mais cedo ou mais tarde, Esaú vai chegar. Meu Deus. Talvez você não entendeu, eu vou melhorar. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu sei o que você fez para chegar onde chegou, hein? Olha aí, ó. Esaú ainda está vivo, ou mais cedo ou mais tarde ele vai bater na tua porta. Leve a sério, Daraca. Tem muita gente que está lá em cima para chegar lá, derrubou quem estava lá para sentar lá. Aí Deus está dizendo: Esaú está vivo, vai chegar. Parece que agora os homens se arregalaram. Tem muita gente que está vivendo feliz com o casamento. Mas Deus está dizendo: eu vi que você destruiu da outra, viu? Esaú ainda está vivo. Hoje tirou moda. Casa, se não der certo, largue uma outra. Tirou moda. Tirou moda. Hoje, um provérbio popular que soa no mundo está querendo entrar dentro da igreja. Aquele que anda honestamente não consegue nada. Dá uma tapeadazinha, dá uma enganada, dá uma maquiada. Meu Deus! Sabe o que está matando as igrejas e os ministérios e os homens e as mulheres de Deus? É aquele famoso jeitinho brasileiro, você sabe? Dá um jeitinho, rapaz, você consegue. Aí Deus está dizendo: não tem convênio com a mentira, hein? Vai conseguir, mas Esaú, uma hora ou mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. Jesus. Porque talvez a Bíblia diz que Deus amou mais Jacó do que Esaú. Por quê? Esaú vendeu conscientemente a sua bênção para o seu irmão. Aí Deus está dizendo: aquele que negocia aquilo que eu dei, eu não me atraso nele. Não, eu vou repetir. Deus está dizendo: aquele que negocia o que eu dei a ele, eu não tenho alegria nele. Meu Deus! Não venda o seu ministério, não troca o teu casamento, não troca a sua bênção, não venda a sua chamada. Eu creio assim, Jeová. Deus aborreceu Esaú, porque trocou, vendeu a bênção que Deus deu. Porque talvez Deus amou Jacó. Porque quando Jacó ouviu dizer que Esaú estava vindo, é a Bíblia, não é eu. A Bíblia diz que ele se levantou e no seu coração colocou o propósito: vou ter com meu irmão. O glória. Naquele momento, quando Jacó ficou sabendo, ele diz: antes de Esaú chegar aqui e me desmascarar no meio de todos, eu vou até ele, eu vou me consertar, eu vou me reconciliar. Deus está falando como alguém aqui: antes da máscara cair, antes de todos saber o que você fez, faça como Jacó, vai até ele, renuncia, recupera, reconciliou. Quer um conselho de um bobo? Não espere o pecado vir à tona, não. Procure o pastor e diga antes. Deus está falando com alguém aqui. Fica tranquilo, porque eu não confundo a voz de Deus. Essa palavra tem endereço aqui nessa noite. Antes da bomba estourar, chama o pastor Júnior e coloca na mão dele. Está aqui, pastor. Meu Deus! Tem misericórdia de nós. Deus está falando como alguém aqui. Tem aqui a Maio Eva. Ele calafai chegue. Eu vou até ele. Deus vai chegar no parapeito da eternidade e vai fazer assim: é isso aí, Jacó. Pegou? Peguei.
Jacó errou, errei. Eu reconheço que você é falho. Eu reconheço que você é pequeno, que você é frágil. Mas você reconheceu que é frágil? Reconheci. Reconheceu que pecou? Reconheci. Reconheceu que enganou? Reconheci. E aí? Eu quero me reconciliar. Aí Deus está dizendo, é isso aí, Jacó. Aleluia! Não importa o que você fez, Jacó. O que importa é que você está querendo se reconciliar. O que importa é que você quer se consertar. Deus está dizendo, não importa o que você fez. O que importa é que você quer se consertar. Não importa se você pecou, se adulterou, se fornicou, se enganou, se mentiu, se bebeu, se fumou, se prostituiu. O que Deus quer ver em você é a sensibilidade de reconhecer que pecou. Aleluia! Santo, 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 santo. A glória de Deus. Deus não chamou mulheres maravilhas nem super-homens. Aleluia. É desse Deus chamou foi pecadores. É Deus verdade. está dizendo, eu vi que você pecou, rapaz. Eu vi que você caiu. Mas se você reconhecer, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. É verdade. Vamos caminhar para o encerramento? Com a vontade de pregar hoje, se deixar, eu vou até meia-noite. Eu vou pau. Escuta. Jacó quis ir ter com seu irmão. E a Bíblia diz que ele foi, Marcelo. Aí Deus olha para Jacó, olha para Esaú e diz assim, Jacó, a sua intenção de se reconciliar, de confessar o seu pecado é boa. Mas se você chegar para Esaú ainda sendo Jacó, vai dar zebra. Vai dar errado. A Bíblia diz que no meio do caminho que Jacó estava peregrinando para ir ter com Esaú, a Bíblia diz que no meio desse caminho tinha um vale. E esse vale se chamava Vale de Jaboque. Deus está dizendo, Jacó, a sua intenção de se consertar é boa, mas se você chegar para Esaú ainda sendo Jacó, vai dar errado. Eu sei que quando você chegar lá, você pode amarelar e querer mentir de novo e retroceder. Aí Deus está dizendo, no meio do caminho eu vou ter um encontro com você. No meio do caminho, Deus está dizendo, você veio no lugar certo. E enquanto eu pego, se você já está tendo esta vontade de se reconciliar, de mudar a sua vida, Deus está dizendo, ainda sendo Jacó não vai dar para você. Talvez você quer viver uma vida diferente, mas ainda sendo Jacó não dá. Talvez você quer confessar o seu pecado, quer se reconciliar, mas ainda sendo Jacó não dá. É por isso que Deus marcou esse encontro nessa noite com você e diz, entrastes aqui como Jacó, mas sairás como Israel. Entrastes aqui como Jacó, mas sairás como Israel. Que maravilha, Jesus. Eu quero, aí Deus disse, é isso aí. É fiel e justo. No meio do caminho um vale, Jacó entra. E a Bíblia diz que no meio desse vale Jacó vai adormecer. E o anjo do Senhor vai aparecer para Jacó. E a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Esse mistério é forte. Olha para cá. Sabe o que vai ter para Jacó aqui hoje? É para arrepiar o cabelo e arregalar os olhos. Sabe o que espera Jacó aqui nessa noite? Meu Deus. Um vale. Aleluia. Parece que o glória diminuiu agora. Parece que o aleluia engasgou. Pregador, o que tem para quem entrou aqui nessa noite pecando voluntariamente? Um vale. Pregador, o que tem para quem entrou aqui nessa noite mentindo? Um vale. Deus não tem outro tratamento com Jacó a não ser vale. Escuta. Sabe como que Deus trata com Jacó? Dentro de uma prisão. Sabe como Deus trata com Jacó? Em cima de um leito, de uma cama de um hospital. Sabe como Deus trata com Jacó? Fechando as portas. Sabe como Deus trata com Jacó? Fazendo aquele desespero de querer vir na casa de Deus e de se reconciliar. Sabe como que Deus trata com Jacó? Talvez permite a onda entrar dentro do barco e ele pensar que vai afundar. Sabe como que Deus trata com Jacó? É no vale que Deus trata com Jacó.
Aí talvez você não quis dar glória porque ficou com medo. E está pensando, esse camarada saiu não sei de onde para profetizar a maldição na minha vida. Não, eu vim aqui nessa noite para te dizer que o vale que está esperando Jacó não é para a vergonha de Jacó, não é para a morte de Jacó. O vale que está à espera de Jacó aqui nessa noite é para Deus mudar o caráter de Jacó, é para Deus mudar a vida de Jacó, é para Deus mudar a história de Jacó. Talvez você entrou aqui e está vivendo um vale na vida financeira, na vida conjugal, na vida material, quem sabe qualquer área da sua vida, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para eu me dizer que este vale não é para a sua morte, não é para a sua vergonha. Este vale é para Deus forjar o seu caráter, é para Deus mudar o seu caráter. Quem crê? Quem crê? Este vale é para Deus mudar a sua história. Que maravilha, meu Deus! O que eu vou fazer nesse vale, pregador? As portas se fecharam, meu casamento está indo de mal a pior, a minha vida material virou de ponta cabeça, eu estou num desespero sem fim. O que eu vou fazer nesse vale, pregador? Faz como Jacó, rapaz. O que? Luta com Deus. Vale não é lugar de murmurar, vale não é lugar de pensar na morte, vale é lugar de lutar com Deus. Aleluia! Vale tem dois sentidos. Quais? Para Deus, eu encontro com você, e para você lutar com Deus. Amém, Jesus. Já dizia Caio Fábio que o episódio não se fala do homem prevalecer contra Deus. Caio Fábio diz que esse episódio se dá o entendimento de um Deus soberano, de um Deus puro, de um Deus santo, de um Deus imaculado, deixar ser agarrado pelo pecador, deixar ser abraçado pelo impuro, deixar ser abraçado pelo pequenino. Então não perca tempo neste vale que talvez você esteja vivendo. Abrace com Deus, agarre em Deus, segure em Deus. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Agarre com Deus neste vale. O que você quer, Jacó? Não te solte quando o Senhor não me abençoar. É, Jacó, é. A Bíblia diz que Deus tocou em Jacó. Sabe como é que Jacó saiu daquele vale assim, ó? Ó. Jacó vai sair do vale do encontro com Deus trazendo consigo uma marca. Jacó, dá para fugir agora? Não, dá não, por quê? Ele me tocou. Aleluia! Jacó, dá para mentir agora? Dá não, porque eu tive um encontro com Deus e Ele mudou a minha vida. Ele me tocou naquele vale. Jacó, não dá para enganar? Dá não, por quê? Porque Deus teve um encontro comigo no vale e tocou na minha vida e nunca mais será a mesma. A Bíblia diz que ele entra como Jacó. Ele entra mentindo, ele entra enganando, e agora ele vai sair. E a Bíblia diz que quando ele vai sair do vale, a Bíblia diz que quando Jacó, está escrito assim na Bíblia, estava saindo do vale, alguém vai olhar e vai dizer assim: eis aí o Israel de Deus. Jacó, enganador, mentiroso, fujão e suplantador. Israel significa escolhido de Deus. Pai, aleluia. Eu vou encerrar a minha participação aqui e agora. Entrou no vale como Jacó, mas saiu como o Israel de Deus. Glória a Deus. Versículo 2, lembra o capítulo 43 ainda? Diga amém, quem lembra? Amém. Quando passares pelas águas, Pai, elas não te submergem. aleluia, Senhor. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem chama alguma arderá em ti. Aleluia. Aleluia. Glórias. Sabe o que tem para Jacó aqui hoje, vale? Mas sabe o que tem para Israel aqui nesta noite? Livramento de Deus, providência de Deus. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó,
Todos os Jacós foram criados por Deus. Ele te formou, ó Israel. Deus te chama sendo Jacó, mas te transformará em Israel. Deus te chamou no pecado, mas te transformará em Israel. Deus te chamou um pecador, mas te transformará em um escolhido dele. Quem crê, se coloque de pé adorando. Quem crê, se coloque de pé glorificando o nome do Senhor aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus. Escuta aqui. Deixa eu terminar no versículo 13, né? Vai ficar bonito. Isaías vai fazer a alusão, todo esse contexto que eu acabei de fazer aos senhores. Aí no versículo 13, Deus vai tomar a boca do profeta Isaías e vai dizendo assim: ainda antes que houvesse dia, Deus não vai dizendo assim, no passado. Deus vai dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu creio assim. Vamos fazer um sinônimo aqui. Antes do dia, vem o quê? E noite na Bíblia soa como sofrimento. Lembra do Salmo 30, verso 5? Noite na Bíblia significa como provação. Aí Deus está dizendo, Isaías, grita para o povo. O que, Deus? Ainda antes que houvesse dia. Diga para o povo, antes da provação chegar. Aleluia. Antes do sofrimento bater na porta. Sim, Deus, e aí? Diga para o povo que eu já era Deus. Aleluia. Diga para esta mulher que antes do marido dela ir embora de casa, eu já era Deus. Diga para esse homem que antes das coisas ficarem alto, de ponta cabeça, eu já era Deus. Diga para o meu povo que antes desta crise chegar no Brasil, eu já era Deus. Diga para esta mulher, diga para este homem que antes da enfermidade bater na porta, eu já era Deus. É como se Deus estivesse dizendo, Isaías, diga para o povo que ainda antes que houvesse dia, eu já estava no controle. Coisa linda, Jesus. Talvez você entrou aqui, as portas se fecharam. Deus vai dizer, antes das portas se fechar, eu já era Deus. Antes de tudo estar indo de mal a pior, eu já era Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, vírgula, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Olha aqui. Quando o homem está nas mãos do inimigo, nas mãos ou nas garras de Satanás, dos vícios, Deus está dizendo, eu vou lá e arranco ele das garras do inimigo. Eu vou lá e arranco o homem das garras do vício. Só que tem um detalhe, depois que eu arranco ele das mãos de Satanás, das minhas mãos ninguém pode tirá-lo. Ninguém vai tirar ele. Você está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. O seu ministério está nas mãos de Deus. Levante a sua mão para adorar. A sua casa, a sua família está nas mãos de Deus. Que ninguém vai tirar de lá. Eu creio. Parece que quando Deus vai dizendo essas coisas para Isaías, ele vai sentir tanta autoridade, e aí ele vai gritar sem medo de errar: operando Deus, quem pode impedir? E aí, sobrou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida que quando Deus quer operar, alguém pode impedir? Sobrou alguma dúvida aí? Tem alguma dúvida? Que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir? Você tem alguma dúvida? Se ainda tem alguma dúvida que Deus pode trazer os seus filhos para a casa dele? Se ainda tem alguma dúvida que Deus pode mudar a história e o caráter de um homem? Você ainda tem dúvida que Deus pode cumprir aquilo que Ele promete? Você ainda tem dúvida que Deus, quando Ele quer operar, o pecado do homem não pode impedir? Você ainda tem alguma dúvida? Operando Deus, quem vai impedir? Quem? Eu quero terminar aqui, se o pastor me der permissão, quero convidar o povo aqui à frente, eu tenho permissão.